pessoal, aqui é a professora Letícia de novo. E a gente vai falar um pouquinho sobre contas de mais e menos, a subtração e a adição com fração. Para a gente poder fazer adição e subtração com fração, a gente vai precisar usar o mínimo múltiplo comum que a gente já falou numas aulas anteriores aí. Então, por exemplo, a gente tem aqui 1 sobre 2 mais 1 sobre 4. Como que a gente vai fazer essa continha? A gente só consegue somar frações se o denominador forem iguais, tá? Então, se forem diferentes, a gente não consegue fazer a soma. Então, a gente precisa primeiro transformar essa fração em uma fração equivalente, tá? A gente faz isso através do mínimo múltiplo comum. Então, primeiro a gente vai tirar o mínimo múltiplo comum de 2 e 4, aqui ó, 2 e 4. 2 e 4 eu consigo dividir por 2, certo? 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Aqui ainda eu consigo dividir por 2, o 1 eu repito, o 2 eu divido por 2 que vai dar 1. Terminou em 1 e 1 aqui, só multiplico o que a gente encontrou aqui do outro lado. 2 vezes 2, 4. Então, o mínimo múltiplo comum de 2 e 4 é o próprio 4. Então, a gente vai reescrever essa fração aqui, tá? Eu vou fazer diferente. A gente poderia reescrever ela como uma só, mas eu vou reescrever ela aqui. Deixa eu só apagar aqui o mínimo múltiplo comum pra gente poder dar sequência. Tirei o mínimo múltiplo comum para mim encontrar a fração com múltiplo 4 equivalente a essa 1/2 com o denominador 4, o que a gente vai fazer? Eu preciso dividir 4 divido por 2 e multiplico por 1. Então, a regrinha é, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Divido pelo denominador, multiplico pelo numerador, tá? Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 1, 1. Então, a minha fração equivalente a 1/2 é 2 quartos. E 1 quarto continua como 1 quarto. Então, aqui, essas frações aqui nada são do que a mesma coisa. 1 quarto a gente percebe que 1 quarto é igual. Agora, se a gente for fazer a divisão de 1 sobre 2, aqui ó, 1 dividido por 2, se a gente resolver isso, 1 não dá para dividir por 2, né? Então, eu vou colocar 0, e consigo acrescentar o 0 aqui. Agora, eu tenho 10 dividido por 2, que vai dar 5. 5 vezes 2, 10, menos o 10 ali, 0. Então, a resposta aqui é 0,5. Se eu dividir o 2 por 4, quanto que vai dar? Tem que dar a mesma coisa, tá? Então, aqui, 2 dividido por 4 não dá, coloco 0, e acrescento 0 aqui para continuar. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20, menos o 20 ali, 0. Então, as duas frações são exatamente a mesma coisa, tá? Só que isso aqui a gente está fazendo o processo inverso da simplificação, que a gente ouviu muito na escola. Lembra? Quando tem 2 dividido por 4, a gente simplifica dividindo por 2, que vai dar 1/2. Então, quando a gente tira o mínimo múltiplo comum, a gente faz o processo inverso da simplificação, tá? Mas as frações continuam a mesma coisa. Agora que a gente tem a base igual aqui, né, que é o 4 e o 4, a gente consegue fazer a continha. Numa soma e numa subtração de fração, a gente só faz a operação com o numerador. O denominador, por isso que o denominador tem que ser igual, porque a gente não mexe nele. Então, a gente vai ter aqui 2 mais 1, 3, e o denominador a gente repete o 4, tá? Então, a resposta de 1/2 mais 1 quarto é 3 quartos. Então, trazendo a continha ali para aquela reta, né? Para tentar ficar claro aqui, ó. Vamos dividir a reta aqui em 4 partes. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4. Vou mudar de cor aqui. Vamos fazer assim, ó. Imaginem que aqui, ó, é 1/2. Vamos dividir tudo por 2 aqui. Aqui é o 2 dividido por 2, que vai dar 1. Aqui é 3 dividido por 2. Aqui é o 4 dividido por... Opa,
É o 4 dividido por 2 que vai dar o 2. Aqui é o 5 dividido por 2. Aqui é o 6 dividido por 2 que vai dar 3. Aqui é o 7 dividido por 2. E aqui é o 8 dividido por 2, ok? E vamos também fazer isso na parte da base 4 aqui, então. Na parte da base 4, eu teria, para dar 1, eu teria aqui o 4 dividido por 4. Aqui, para dar meio, então, eu teria o 2 dividido por 4. Então, a metade disso seria o 1 dividido por 4. Aqui, 3 dividido por 4, 4 por 4 e assim sucessivamente, tá? Aqui, ó, para dar 2, teria que ser 8 dividido por 4. Aqui vai dar a sequência, 4, 5, 6 dividido por 4. Aqui, daí no meio, aqui 5 dividido por 4. Então, quanto mais alto o denominador, mais vai haver a divisão, tá? Então, agora imagine essa conta aqui. Eu tenho 1/2, eu tenho isso aqui, mais 1/4, que é a metade do meio, que seria mais isso aqui, ó. Então, quanto que vai dar aqui, ó? 3/4, que é exatamente a soma que a gente conseguiu lá no mínimo múltiplo comum. Continha de subtração com fração, gente. Como que vai funcionar? Também é muito simples. É exatamente igual à adição, tá? A diferença é que a gente vai diminuir. Mas a gente tem, por exemplo, 2/3 menos 4/5. Vamos pegar uns números já diferentes aqui. Primeira coisa é fazer o mínimo múltiplo comum de 3/5, tá? Então, vocês perceberam lá na adição que eu reescrevi a fração separada, né? Mas a base tem que ser a mesma. E depois eu repeti simplesmente a base. Então, eu posso reescrever isso aqui de outra forma, fazendo uma fração zona grande já com a... Opa, com a base 5 não. Com o denominador aqui, tirado do mínimo múltiplo comum entre 3 e 5. Mínimo múltiplo comum entre 3 e 5 vai dar quanto? Aqui a gente pode... Nenhum dos dois números são divisíveis pelo mesmo número, então a gente vai começar com o 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. O 5 não dá para dividir, eu repito. Aqui só dá por 5. O 1 eu repito. Então, 1 eu repito. 5 dividido por 5 vai dar 1. Terminei 1 em 1. Fecho isso aqui e multiplico. 3 vezes 5, 15. Então, o mínimo múltiplo comum de 3 e 5 é o próprio 15. E aqui, para achar os valores de cima, é a mesma coisa da adição, tá? Então, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes 2, 10. Menos 15 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 4, 12. E agora é só eu fazer a minha continha. Repito o 15. E aqui, 15 menos 2, menos 12 vai dar menos 2. Então, a minha resposta é menos 2 sobre 15. 15avos, tá? Então, é uma conta em que a resposta vai dar negativa. E é isso, pessoal.